O primeiro imediato é a pessoa que está em segundo no comando de um navio, e por isso ele pode comandar todos os outros tripulantes. A maioria das tripulações em One Piece possui essa pessoa. Ele é alguém que pode ser tão forte quanto o próprio capitão. Uma imagem oficial foi divulgada, colocando, ao que parece, quem são os segundos em comando das tripulações mais fortes. Será que Zoro agora realmente foi confirmado como sendo o primeiro imediato do bando dos Chapéus de Palha? Assista esse vídeo para descobrir a resposta dada por Oda para essa e algumas outras curiosidades. E se você já está curioso, já deixa aí o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de mais teorias de One Piece e de outros animes. Enquanto o capitão é considerado o membro mais forte da tripulação, o primeiro imediato é o seu braço direito, ou o segundo mais forte, por assim dizer. Na teoria, isso quer dizer que ele recebe ordens apenas do capitão do navio. Ele mantém o navio funcionando para que o capitão se ocupe apenas com as decisões mais importantes. Em One Piece, existem várias denominações para esse cargo em cada tripulação. Na tripulação de Edward Newgate, o Barba Branca, esse posto era conhecido como comandante de divisão. Nos Piratas Fera, temos as Calamidades, King, Queen e Jack, que são os três principais de confiança do Kaido. Na frota da Big Mom, existem os Comandantes Doces, que por sinal são todos filhos da Yonkou, sendo Katakuri o mais forte. Diante dessas informações, o que será que significa essa imagem que foi divulgada recentemente e desenhada como capa do capítulo 1031? Será que ela representa o primeiro imediato de cada tripulação? E a resposta é: não. Eles não são necessariamente os primeiros imediatos. Nela está a representação dos segundos mais fortes de cada bando. Podemos afirmar isso pelo fato de Marco estar presente aí. Apesar de ser o comandante de divisão número 1, Oda afirmou no SBS volume 59 que todos os comandantes de Barba Branca são iguais em hierarquia. Outro exemplo que pode comprovar que esses na imagem não são os primeiros imediatos é o Sabo. Os revolucionários nem são considerados piratas e atuam mais na terra do que no mar. Sabo é sim o número 2 da organização, atuando como o braço direito de Dragon. Os únicos personagens que foram realmente confirmados tendo este cargo na obra são Silver Salif, dos piratas Gold Roger, e Ben Beckman, do bando de Shanks. E a tripulação de Luffy? Como será que funciona? No navio dos Chapéus de Palha, essa posição não se aplica porque eles têm uma dinâmica diferente. Luffy não nomeou ninguém oficialmente para essa posição, diferente das outras que ele sim escolheu, como por exemplo Nami para ser navegadora, Sanji para ser o cozinheiro, Chopper como médico e etc. E então, o que será que o Zorão é dentro desse bando? Roronoa Zoro é o primeiro companheiro que Luffy recrutou, ou seja, aquele com mais tempo de casa, um chapéu de palha raiz que está no bando desde que eles navegavam em uma jangadinha. Na lógica, isso faz dele um vice-capitão. Ele também é o segundo mais forte e um dos mais respeitados nas tomadas de decisões. Em vários momentos, Zoro se comporta assim como o imediato óbvio do bando. Vários personagens o reconheceram como vice-capitão ou braço direito de Luffy. E mais recentemente, no arco de Wano, Queen reconheceu Zoro como o segundo melhor lutador dos Chapéus de Palha. Entretanto, apesar de não se importar com nada, ele coloca a lealdade ao capitão acima de tudo e exige que todos respeitem isso. Podemos ver claramente quando ele opinou contra convidar o Sop de volta, inclusive impedindo o próprio Luffy, dizendo que se o Sop quisesse voltar, teria que ser homem para assumir as consequências por haver peitado o capitão. Vimos que Luffy e Sanji entenderam que Zoro realmente tinha razão. Apesar de parecer muito frio, é uma perspectiva necessária para manter os pés de cada um no chão e evitar divisões no bando. Como ele mesmo falou, apesar de ser um cabeça oca, Luffy é o capitão e ainda acrescentou que ele não está ali para brincar de ser pirata. Ele entende que o papel principal de todos é se submeter às decisões, respeitar a autoridade de Luffy e aceitar as consequências dessa hierarquia de comando. Zoro sempre opinou e nunca se esquivou das responsabilidades. Lembrando que para salvar toda a tripulação, ele fez um acordo e tomou sobre si sozinho as dores de Luffy, agindo como um vice-capitão, quando então Shichibukai Kuma os atacou.
Porém, quando o navio está navegando, Zoro age totalmente o oposto. É uma das figuras mais ausentes, geralmente fica dormindo, treinando ou tomando saquê, muitas vezes sendo o que menos trabalha a bordo. Isso significa que seu papel formal de primeiro imediato não existe na navegação do dia a dia, e sim somente em momentos importantes ou de conflito. Ele sempre é reconhecido pelos inimigos como o principal adversário depois de Luffy. Mas Zoro não faz questão de ter ou ser a autoridade no navio. Talvez agora, com a entrada recente de Jinbe, o bando passe a ter uma voz que tenha mais liderança, já que ele é mais experiente e tem esse jeito de líder. Assim podemos dizer então que o papel de Zoro é mais de conselheiro e ele tem uma lealdade absoluta à figura de Luffy mais do que todos os outros. Seu status de segundo mais forte ajuda a manter sua autoridade diante de todos. Então essa capa realmente confirma que Zoro é sim o segundo mais forte da tripulação de Luffy. Já que abordamos quais as funções do primeiro imediato, será que a Nami, tirando o quesito força, não desempenha esse papel no dia a dia melhor do que qualquer outro? A segunda companheira que Luffy recrutou, como o próprio Oda diz, é uma mulher autoritária e mandona, que é responsável por navegar o Sunny, o que significa que para a navegação funcionar, todo mundo tem que colaborar. E colaborar nessas horas significa obedecer a Nami. Ou seja, metade do tempo que essa galera passa no navio, eles estão cumprindo ordens, não do Luffy e muito menos do Zoro, mas sim da Nami, que garante que todo mundo esteja ali fazendo o que tem que ser feito. A importância de Nami para conduzir as ações dos tripulantes é tão clara que quando ela ficou doente, o navio ficou em crise, pois sem ela no convés dando ordem nada funcionou e todos ficaram perdidos, pois qualquer detalhe ali sobre o trabalho a bordo passava pela Nami. Então, meus amigos, podemos dizer que na tripulação dos Chapéus de Palha não existe um primeiro imediato, todos são tratados de igual maneira por Luffy. O que existe sim é o respeito entre eles e todos entendem a hierarquia de força, e não é necessário que os mais fortes usem sua força para exercer a autoridade, todos desempenham suas funções quando necessário. Em termos de combate, Zoro é sim o braço direito de Luffy. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Ficou melhor agora para entender o papel do primeiro imediato e como o Zoro se encaixa nisso tudo? Comente aí e não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal para não perderem os próximos vídeos. Valeu galera e até o próximo vídeo.